Bom dia, tudo bem? Eu me chamo professora Eurenice, tá? Professora Eurenice, sou a professora Eurenice. Nossa disciplina é nutrição e dietética, tá? Nós já estamos na terceira aula online. Agora nós vamos dar continuidade à apostila, tá? Todo mundo segue lá na apostila direitinho, aí vai saber exatamente a página que a gente está. Tá? E hoje eu vou trazer para vocês aí as principais fontes de proteínas, né? Nós temos aí o leite e seus derivados, a carne, ovos, grãos leguminosos, cogumelos, cereais integrais e frutas. Trouxe aí uma imagem do ovo, né, para simbolizar aí um alimento rico em quase todo tipo de vitamina e um alimento que todo mundo tem acesso, né? Não dizendo todo mundo, é um alimento que quase todo mundo tem acesso. Por que não dizer todo mundo, né? Tem acesso ao ovo. Tem que ser comido, tem que ser ingerido de forma adequada, tá? Para melhor absorção dos seus nutrientes. Eu trouxe uma melhor forma de consumo aí, sem colocar nenhum adicional, né? Sem colocar aí o óleo, outros alimentos, outros ingredientes, tá? Essa é a melhor forma de consumo, cozido. Aí trouxe aí uma portaria, né? Que são os alimentos funcionais, que é a portaria da Anvisa, de número 389, de 30 de abril de 99. Eu trouxe. São alimentos que contêm substâncias que reagem com a química do organismo, prevenindo o aparecimento de doenças degenerativas. Aí eu trouxe o tomate, melancia, o mamão papaina, a pitanga, o limão, laranja, a tangerina. Então são alimentos aí riquíssimos aí em vitamina C. Outro conjunto de alimentos aí são que ajudam na redução do colesterol, tá? Só lembrando que nós temos o colesterol ruim e o colesterol bom, tá? Qual é o colesterol ruim? Qual é o colesterol bom? O colesterol bom é o HDL e o colesterol ruim é LDL, tá? Temos aí, para redução do colesterol ruim, a uva, a beterraba, a ameixa, a tamarina, óleo de amêndoa, aveia, o alho, a cebola, soja, grãos integrais, salsinha, verduras e frutas. Só dar uma atenção aí para a aveia, que é um alimento muito rico em fibra, que ajuda no funcionamento do intestino, ajuda a acelerar o nosso movimento intestinal, nosso trânsito intestinal. Então, pessoas que têm problemas aí de constipação, passam mais de 3 dias sem conseguir defecar, é muito bom que coloque aveia nas suas alimentações diárias. Não consumo todo dia, experimente 3 vezes a semana, né? É muito bom aí para acelerar o trânsito intestinal, que ela tem muita fibra, bastante fibra, então ela é muito boa para ajudar no trânsito intestinal. Outros alimentos, né, que ajudam na melhoria da microbiota intestinal, trouxe aí a banana, a batata, a alcachofra, alimentos obtidos pela fermentação do leite, né, que são os queijos, os derivados. Eles também têm um efeito anti-inflamatório. Muitas pessoas melhoram do sintoma da artrite, necessitando menos medicamentos e conseguindo uma melhor qualidade de vida, tá? Com uma ingesta de alimentos 100% in natura, tá? E de boa qualidade. Trouxe o atum e salmão, são 2 exemplos de alimentos com efeito anti-inflamatório, mas tudo tem que ser consumido com moderação, tá? Dependendo da patologia que você se encontra, tem que ser acompanhado pelo médico, tá? Ou pelo nutricionista.
Eu trouxe aí qual realmente a diferença entre os alimentos diets e light. Sempre temos essa dúvida quando a gente vai consumir os alimentos diets e light. Qual eu devo consumir? Qual o melhor para mim? Né? Qual tem mais óleo? Qual tem mais açúcar? Qual eu devo comer todos os dias? Quais eu não devo comer todos os dias? Tá? A gente vai tirar essas dúvidas aqui. As dúvidas começam lá nas prateleiras, quando a gente vai comprar esses alimentos diets e lights. A gente começa a ler aqueles rótulos confusos, né? Porque assim, todos os alimentos tem todas as informações boas e ruins nos rótulos. Mas os rótulos, aquelas informações são muito pequenas, né? E a maioria das pessoas tem uma certa preguiça em ler todas aquelas informações daqueles rótulos, né? Então, às vezes, eu começo na prateleira, qual eu devo levar, né? Diet ou light, né? Para mim perder peso, para mim ganhar peso, para mim ganhar massa muscular, perder a tecido adiposo. Vamos lá. Uma dúvida cruel, né? Diet ou light? Aí temos aí alimentos diets e lights. Os produtos diets são destituídos de certos componentes, como açúcar, sal e gordura, o que faz reduzir as gorduras a zero. Esses são os alimentos diets. São usados para regimes específicos para pessoas que têm diabetes e o colesterol alto. Então, para reduzir as calorias a zero, né? Então, os diets, menos gordura. Os diets. Os produtos light indicam a redução de gordura, sal e açúcar. Não tem menos açúcar. O diet tem menos gordura e o light menos açúcar e sal. Se forem consumidos em grandes quantidades, acabarão nos fornecendo o mesmo número de calorias de um alimento comum. Por ter produtos com açúcar e gordura em números reduzidos, não indica que possa ser consumido à vontade. Então, assim, quando a gente for fazer a ingesta desses alimentos diets e lights, tem que ser ingerido com moderação também. Os alimentos diets e lights, as pessoas pensam se consumir muito, mas como é um alimento diet ou light, ela vai perder peso. Mas não, tá? Se eles forem consumidos em grandes quantidades, eles acabarão nos fornecendo o mesmo número de calorias de um alimento comum. Então, gente, quando nós vamos fazer uma dieta, seja para ganhar peso, massa corporal, tudo tem que ser ingerido com quantidades adequadas, tá? Nem muito e nem menos. Tudo tem que ser uma medida certa. Então, a gente sempre tem que fazer um acompanhamento. Tá? A gente não pode fazer só porque viu na internet ou porque a coleguinha fez e você vai fazer também. Alguns produtos podem ser diet e light ao mesmo tempo. Aí eu trouxe aí um exemplo. Um iogurte desnatado é light por ter baixo nível de gordura e diet por ser isento aí de açúcar. Temos alguns alimentos aí que são diet e light ao mesmo tempo. Muito recomendado a pessoas que têm diabetes, né? Como escolher os alimentos diets ou lights? A indecisão, como eu falei para vocês no slide anterior, começa na prateleira dos supermercados com rótulos confusos e informações imprecisas. Com o crescimento de mais de 300% nos últimos 10 anos, a indústria de alimentos de baixa caloria ainda está engatinhando no Brasil. Até hoje não existe uma regulamentação precisa sobre o consumo, o que acaba confundindo muita gente na hora de buscar a melhor opção para a dieta. Hoje, a gente já vê mais pessoas procurando se alimentar de forma saudável. O abuso em alimentos diets ou light é o principal responsável pelo fracasso da maioria
da maioria das dietas. Então, tudo com moderação. Professora, eu posso comer tudo? Tudo tem que ser analisado, tá? Tudo com moderação. E se você possui alguma patologia, todos os alimentos que você for comer, tá? Tem que se acompanhar. Tiver fazendo tratamento de alguma doença, de alguma patologia, antes de consumir esses alimentos que você não tem costume de comer, de ingerir, tem que fazer um acompanhamento, tem que se consultar, tá? Para saber se eu posso juntar esse alimento com outro, se vai cortar o efeito da medicação, tá? A diferença aí entre os alimentos diet, light e o zero. Alimentos diet não possuem determinado nutriente como açúcar e proteínas ou gordura. Açúcar, proteína ou gordura. E os light, os alimentos light possuem uma redução de pelo menos 25% em açúcar, gordura ou sódio em relação ao produto original. E o zero, alimentos zero não possui algum tipo de nutrientes na composição como sódio ou açúcar. Aí temos aí os métodos de conservação e alimentos defumados. Hoje, acho que 40% da população, ou mais de 40% da população, faz uso desses alimentos defumados, né? A defumação é um processo que visa a conservação dos alimentos. E a gente está aqui hoje para falar sobre os alimentos naturais, dar prioridade para os alimentos naturais, tá? Professora, mas eu gosto muito dos alimentos embutidos, tá? Tenho que parar de comer? Tem que ser, não necessariamente parar 100%, mas tem que ser consumido em mínimas quantidades, tá? Porque é um alimento que não é 100% in natura, tá? Vamos ficar atento também em relação ao prazo de validade e o prazo que foi embalado esse alimento. Porque a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que vão comprar os alimentos, fica atento só à data de validade, quando vai vencer, né, os alimentos. Mas temos que ficar atento também na data que foi embalado, né, porque tem alimento que tem validade de 4 anos, tem alimentos que tem validade de 1 ano, né, então vamos ficar atento aí à data de validade que vai vencer e quando foi embalado. Porque quando um alimento tem uma validade, um exemplo, de 4 anos, então imagine o tanto de conservantes que foi colocado naquele alimento para passar 4 anos ali, né, esperando o consumo. Então tem muitos conservantes ali dentro. Então, quanto menos conservante você ingerir, melhor é o seu sistema, né? Melhor vai ser a sua saúde. É um processo muito antigo e tem sido empregado em praticamente todas as civilizações. No princípio era utilizado somente na conservação de peixes. Os principais produtos submetidos à defumação são carnes, peixes e também temos alguns queijos também. Temos alimentos congelados, tá? Que hoje eu acho que todo mundo, né, faz uso dos alimentos congelados. A gente compra alimentos congelados, como frango, né? A gente compra o frango aí congelado. Tem alguns supermercados que a gente já encontra as saladas prontinhas, né? Mas em forma congelada ou nessas embalagens aí que não entra bactéria. O congelamento dos alimentos está cada vez mais incorporado à vida do homem. Suas vantagens são bem conhecidas, sendo que a principal é de ordem econômica, pois permite o armazenamento de produtos fora da estação, tá? Então a gente pode comprar uma certa quantidade de alimento e guardar na geladeira, tá? Mas tem que ser alimentos de boa qualidade, tá? E a gente tem que ficar atento também o tempo que a gente for armazenar, tá? Não pode estar tirando da geladeira e colocando direto. A gente separa em porções, né, de acordo com a quantidade de pessoas que tem na sua casa,
tá? Nada de deixar descongelando fora da geladeira de um dia para o outro, ou deixar na pia e ir para o serviço, quando chegar está descongelado, porque com o tempo ele vai perdendo toda aquela cor da carne, né? Vai ficando mais roxa a carne, vai ficando mais marrom, tá? Então, se tá naquela situação, não é bom que faça a ingesta, tá? Porque ele já está entrando em estado de putrefação, tá? Se tá marrom, se tá ficando escuro, é porque ali não tem mais células, ali não tem mais, todos os nutrientes daquele alimento já foram destruídos, tá? Do mesmo jeito é quando a gente faz um suco de fruta. O suco de fruta tem que ser ingerido na hora que a gente prepara, tá? Preparou o suco de fruta, já faz a ingesta naquele dia mesmo, tá? Nada de ficar armazenando na geladeira 1 ou 2 dias. Se você fizer isso, você não vai estar ingerindo os nutrientes daquela fruta, tá? Quase todos os nutrientes já foram perdidos. Cuidados no congelamento. O produto deve ser de boa qualidade da época. Pratos prontos devem ser resfriados rapidamente após o preparo para impedir o crescimento de germes. Os alimentos só devem ser embalados quando frios para evitar acúmulo de vapor no interior do recipiente, tá? Quando a gente guarda um alimento ainda um pouco quente, o recipiente pode suar, né? E pode ficar ali com aquele líquido. Se está um local parado, úmido, sem ventilação, é um local propício para o crescimento de germes, tá? Como bactérias, fungos. Um exemplo aí de alguns alimentos que a gente compra, né? Congelados, a gente tem que ficar atento também a espessura da carne, tá? A cor da carne. Se tiver nessa situação aí mais escurinha, tá? A gente já costuma comer uma carne mais vermelhinha, tá? A gente observa aí que ainda tem uns nutrientes, mas se tá no estado mais escuro, a gente observa que já perdeu todos os nutrientes. Os alimentos embutidos, né, que hoje quase todo mundo faz uso desses alimentos, tem que ser consumido em forma moderada. O congelamento deverá ser feito lentamente de um dia para o outro, tá? Mas dentro da geladeira. E os pratos prontos devem ir diretamente ao forno. Os alimentos prontos não devem voltar ao freezer após o descongelamento, por causa do crescimento de bactérias. Atenção para a validade dos alimentos, tá? Das alimentações. De olho na validade. Eu trouxe aí uma validade do feijão do sul. A data da fabricação, que eu falei para vocês, pra gente ficar atento na data de fabricação e a data de validade, tá? Aí a gente observa que a validade é de 12 meses, né? Então a gente tá razoável, né, o consumo desse alimento, tá? Aí vamos dar um exemplo aqui. Então foi feito em 2015. Aí vamos supor que a gente está no mês 10 de 2015, dezembro de 2015. Então foi feito há 8 meses atrás. Então foi há bastante tempo que esse feijão foi embalado, né? Há 8 meses atrás, né? 9 meses atrás. Quando a gente vê que já está próximo da validade, próximo da data de vencimento, a gente vai olhar a característica do produto, tá? Porque às vezes a gente chega próximo da data de vencimento e já está com uma característica bem diferente. Então esse alimento já não é muito adequado para o consumo, tá? Vamos ficar atento à data de fabricação e à data de validade. Outro alimento que eu trouxe para vocês é a sardinha, né? A sardinha aí tem uma validade de 4 anos. Então é um alimento aí que foi usado muito conservantes,
tá? Por isso que a Organização Mundial de Saúde fala que a gente não deve consumir os alimentos enlatados que venham com a embalagem amassadas, tá? Porque quando esse recipiente ele é amassado, ele pode estar abrindo portas para proliferação de bactérias, tá? Porque um alimento aí que está guardado sem ventilação, sem oxigênio, tá? Justamente para não proliferar bactérias e fungos no interior do recipiente, tá? Então, a gente observa que quando um alimento ele tem uma durabilidade muito grande de validade, ele sempre vem numa embalagem mais resistente, né? Justamente para não entrar ar, tá? Mas é um alimento aí de muito tempo de duração, de validade, tá? Então, vamos olhar a data que a gente está hoje. Hoje é 23 de agosto de 2020, né? Então ainda falta aí mais ou menos um ano para vencer esse produto. Mas já foi fabricado há quantos anos atrás? Né? Nós estamos em 2020, há 3 anos atrás. 17, 18, 19, 20. Há 3 anos atrás esse produto foi embalado, tá? Então, se possível, vamos procurar um alimento que foi fabricado mais recentemente, tá? Mas os alimentos embutidos, gente, eles têm que ser consumidos com moderação, tá? Porque é um alimento que possui muito conservante. Ficar atento, né, à embalagem do produto. Se tiver alguma um amassado, tá? Alguma uma coisa diferente, ou algum ferrugem, não é muito bom, não é adequado que você leve para casa. Consumir sempre alimentos de boa qualidade, tá? Eu trouxe aí um exemplo das manteigas, das margarinas, tá? Tem que ser consumidos com moderação, tá? Tem outras mais saudáveis, outras menos saudáveis, outros com maior número de sal, outros com maior número de gorduras, tá? Tem uns com uma validade maior, outras menores. Tem o período de validade quando ainda estão lacradas, e tem o período de validade quando estão abertas nas suas residências, tá? Nada de estar consumindo alimentos fora da validade. Aí temos as gorduras trans. As gorduras trans são gorduras artificiais criadas pela indústria de alimentos por volta da década de 50 e servem para melhorar o sabor dos alimentos e aumentar a durabilidade delas, ou seja, aumentar o prazo de validade das mesmas. Tá? Eu trouxe aí a pizza, trouxe aí o salgadinho, eu trouxe aí o biscoito recheado, eu trouxe aí o sorvete, tá? Que são alimentos que têm a coloração artificial, né? São criados para atrair mais o consumidor, principalmente as crianças, né? Aí vem a dúvida, por que, professor, a senhora trouxe a pipoca, né? A batata frita, mas em relação a introdução da gordura, né, nesses alimentos, tá? Trouxe também os alimentos ricos em gordura saturada. A gordura saturada pode ser encontrada especialmente nos alimentos de origem animal, como carnes, gorduras, manteigas e laticínios, mas também está presente no óleo e derivados do coco e do óleo de dendê. São as gorduras saturadas, que é a de origem animal, tá? Que ela é boa para o consumo, mas tem que ser consumido em quantidades também mínimas, tá? Tudo com moderação. Aí temos as gorduras trans, como já falei para vocês, as gorduras saturadas, que é as gorduras de origem animal ou vegetal, e as gorduras trans, que são gorduras artificiais. Aí temos algumas doenças transmitidas por alimentos. As mais comuns que a gente vê é
diarreia, vômito, giardias, salmonela. Por isso aqui uma tabelinha para vocês, a gente vai ver posterior. Os alimentos podem ser contaminados e tornarem-se tóxicos de acordo com o agente contaminante. As contaminações bacterianas dependem de fatores como contaminação bacteriana, higiene ambiental, alimentos, mãos do manipulador e hábitos do manipulador. Então, quando alguém for manipular os nossos alimentos, essa pessoa tem que ter hábitos higiênicos, tá? Manter uma boa higienização corporal, tá? Manter hábitos saudáveis, preparar o alimento em um ambiente limpo, tá? Com a cozinha limpa e com os materiais que eu vou utilizar sempre limpo, como a panela, a colher, a tábua, tá? A faca, a mesa, tudo tem que estar limpo com uma alimentação saudável, tá? Então a contaminação pode ser por via bacteriana, protozoário, pode ter até protozoário, bactérias e fungos. Tem que ficar atento. Contaminação bacteriana, alimentos contaminados com fungos, né, que é bem presente, é bem comum a gente ver aí no tomate, na cebola, no limão, no pão, eu trouxe também aí a maçã, tá? Então, assim, quando a gente vai comprar esses alimentos, se tiver com essa presença de fungos, não é adequado que a gente leve para casa, tá? E nada de estar comprando alimentos cortados, que às vezes a gente vai na feira, e a gente encontra aqueles alimentos, como batata, é muito comum a gente encontrar batatas na feira cortadas pela metade, tá? Por um preço mais em conta. Então, você tá cortado pela metade porque um pouco já foi estragado, tá? E tá vendendo ali por um preço mais acessível, mas não é um alimento 100% natural, tá? Porque a gente observa que já foi cortado é porque ele não está bem. Ele foi exposto a um fungo, uma bactéria, tá? Ou um roedor. Aí algumas doenças causadas aí por alimentos. Eu trouxe a salmonela, que é micro-organismos relacionados à salmonela. Principais sinais e sintomas: cólicas abdominais, diarreia, vômito, febre, calafrios, dor de barriga, náuseas, mal-estar. Aí temos o início de sintomas. Aí temos média de 18 a 36 horas. Perfeito. Viroses ictéricas, diarreias, febre, vômito, dor abdominal, sintomas respiratórios. Aí, início de sintomas varia de 3 a 5 dias. Aí temos as giardias, né? Que os principais sintomas são diarreia com muco, fezes gordurosas, dor abdominal, perda de peso e o início de sintomas de 1 a 6 semanas. Aí temos a estomoeba histolítica. Sintomas são dor abdominal, diarreia, constipação, dor de cabeça, tontura ou pode desenvolver também até úlceras. Os sintomas variam de várias semanas, de uma ou a várias semanas. E temos também a solitária, né, que a gente sempre fala sobre a solitária. Temos a solitária sanguinata e a solidum. Você já sabe que é a solitária. A gente não vai falar muito sobre ela. Os principais sinais e sintomas são nervosismo, insônia, sensação de fome constante, dores, anorexia, perda de peso, dor abdominal. Os sintomas variam de 3 a 6 meses, tá? Então, vamos ficar atento aí à qualidade dos nossos alimentos.
não só lá no supermercado, mas também dentro das nossas residências, como nós vamos armazenar, aonde nós vamos armazenar, tem que ser um local limpo, tá? Livre de qualquer roedores, como barata, formiga, ratos, tá? Então a gente tem que ter um local também bem limpo para armazenar esses alimentos. Então na hora que chegar em casa tem que fazer a higienização. Na hora do consumo também tem que fazer uma higienização. Uma imagem da tênia, só para dar uma frisada aí nesse parasita. O excesso de vermes também é causado aí por maus hábitos higiênicos. As crianças, como sempre, são as mais vitimadas por esses parasitas. O ambiente que a criança vive também caracteriza muito, né, a saúde da criança, porque a criança não sabe se cuidar. E às vezes a mãe até sabe cuidar da criança, mas o ambiente também não ajuda, né? Como é que eu vou cuidar do meu filho nesse ambiente? Né? Não tem como eu deixar ele livre da poeira, porque a casa não tem um piso, né? Ali a gente observa que é diretamente na terra. Então, por mais que eu leve todo mês no hospital, toda vez que eu levo todo mês no posto, mas é quase inevitável, né, que esses parasitas atingem as crianças. Então, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Só aí os cuidados higiênicos do manipulador. Todos os funcionários devem ter boas condições de higiene, bons hábitos pessoais, boas condições de saúde. Nós todos trazemos em nossa boca, que nós sabemos que a boca é a parte mais suja do corpo, na mão, nariz e sobre a pele, as bactérias causadoras das doenças. Mantendo-se saudável, limpo, o manipulador pode ajudar a evitar uma doença por consumo de alimentos contaminados. Tá? Então, vamos manter bons hábitos higiênicos. Tá? Trouxe aí 4 hábitos que a gente não pode ter na hora de preparar os alimentos, né? Tá passando a mão no nariz, na orelha, tossindo e nem tocando a colher, que eu tô mexendo a comida diretamente na boca. Olhar bem os alimentos e consumir os alimentos sempre da época e de boa qualidade. Lavar bem as mãos, tá? Manter sempre uma boa higienização, tá? E a pessoa tem que estar sempre limpa, tá, gente? Então tem que estar limpo para preparar um bom alimento. Nada de adônus, que é para não armazenar bactérias nem fungos na hora do preparo dos alimentos. Só para finalizar aí, eu trouxe uma frasezinha aí para descontrair um pouco, né? O rapaz tomando uma sopa e foi reclamar aí que tinha um cabelo na sopa dele, né? Aí vem o cozinheiro, né? E fala: como se atreve a dizer que tem o cabelo na sopa se eu sou careca? Então ele ficou com mais nojo ainda, né? Que observou da onde tinha vindo esse cabelo, né? Então, mantém bons hábitos higiênicos na hora de se alimentar, alimentar fora de casa, ficar atento à higienização do ambiente, tá? Ficar atento também em relação à higienização da pessoa que preparou. A cozinha do estabelecimento, quase nenhum estabelecimento vai deixar você olhar, né? A cozinha. Mas tem alguns que deixam a gente olhar o estabelecimento. Então, o estabelecimento que deixa a gente olhar a cozinha é porque é um alimento 100% limpo, tá? É um estabelecimento que não tem nada a esconder. Se você pedir para olhar a cozinha do estabelecimento, se ele não deixar você olhar, tem algo errado. Talvez pode ser essas imagens aí que eu tô passando para vocês, tá? Então, manter sempre bons hábitos higiênicos, tá? A gente vai ficar aqui. Então, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, tirem comigo diretamente no meu PV, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até sábado.